Olá pessoal, hoje eu vou ensinar como fazer água, movimento de água, transparência na água, integração de uma cor na outra. Então vamos lá? Vamos lá, então vou ensinar como fazer essa integração e os reflexos na água. Já adiantei aqui, fiz um fundo, vejo que ele está todo manchadinho. O que seria? Essa parte branca pode ser que está refletindo aqui o céu e alguns verdes que refletem o que está ali na natureza. Então, eu vou colocar aqui, ó, um verde escuro, porque aqui, como não está aparecendo, mas digamos que tenham árvores, tá? Então, eu jogo alguns tons aqui, porque para a água ficar bem natural, eu preciso ter uma gama de cores bem variadas. Então, eu encosto a tinta aqui, eu dou uma puxadinha e eu empurro para o lado. Eu trabalho toda essa parte da água com as cores molhadas, porque senão eu não consigo fazer esta integração de cores, ó. Então, vai pro ladinho e meio puxa. Então, isso daqui fica todo trabalhadinho, entrando uma cor na outra. Outro detalhe, trabalho um pouquinho, eu limpo a espátula para eu voltar aqui e eu não invadir tanto esta cor na cor clara que vai estar aqui. Então, limpo de novo, trabalho mais um pouco, faço essa integração empurrando e voltando, ó, esses dois movimentos. Isso eu deixo com que a água fique bem mexidinha. Limpo, pego aqui, como eu não quero perder este clarão aqui, que seria de uma nuvem, eu venho empurrando, ó, já tá sujinha a minha espátula. Se você não quiser perder a tinta, você larga ela aqui na paleta, que depois você usa para alguma outra cor. Pego o branco de novo, venho aqui, ó, encosto, puxo, dou uma empurradinha. Sempre vai ser assim, invado aqui onde eu tenho, já deixei de propósito uma cor mais escurinha, para eu ter variações de cores. Isso serve se eu estivesse pintando uma paisagem de outono com flor, com tons laranjas, esta água estaria toda nos tons de outono e não tão azulada, tá? Tudo depende do que eu quero refletir aqui. Como eu não tenho elemento nenhum aqui, eu tô usando a minha imaginação para fazer as cores desta água, tá? Ó, venho trabalhando aqui, jogo mais um pouco de branco em algum ponto, sempre este movimento, ó. É bem retinho, paralelo com a parte de cima. Algum ponto aqui venho de novo com um pouquinho de azul sobrepondo em cima deste verde. Olha, dou um clarão aqui, troco um pouco o tom de azul, então agora ele é um azul um pouco mais claro e ele fica assim. Depois eu vou simular umas ninféias aqui em cima, só para vocês verem como se faz. Então, vamos trabalhar essa parte aqui, tá? Fiz esse processo aqui, deixa eu pôr um pouquinho de tom, mudar um pouquinho a cor aqui, já tô usando um tom meio lilazado. E eu posso colocar aqui um tomzinho mais esverdeado, que seria a copa de alguma árvore que tá refletindo aqui, ó. Só para eu ter uma variação de tons. Mesmo processo, eu encosto e dou umas puxadinhas, tipo assim. Eu tenho que fazer estas cores caminharem entre si, tá? Limpo. Agora, eu venho sem tinta nenhuma, com a espátula bem limpa, que não tá muito limpa, mas tá seca. Então, eu venho aqui trabalhando este movimento assim, ó. Primeiro, só umas encostadinhas, tá vendo? Irregular, sendo que
Lá no fundo tem que ter perspectiva, então, para cá, este movimento é mais curtinho do que aqui na frente, que vai ser bem longo, tá? Então, inclusive no movimento da água, eu tenho que dar a sensação que está em perspectiva. Venho aqui trabalhando. Aqui eu posso pegar um pouquinho do azul e aqui no branco eu jogo um tonzinho do azul. Olha, faço assim. Não precisa ter muita quantidade deste movimento aqui. Tu vai colocar alguns para dar a direção deste sentido, porque esta do espelho já foi feita, agora é esta aqui do movimento da água. Fiz esses tracinhos, agora eu vou pegar um branco que eu diluí com óleo de linhaça, então ele tá bem levinho, para ele poder soltar aqui, ó. Então, eu largo uns pontinhos aqui para definir aonde que é água e aonde que é vegetação. Olha. Dou alguns pontos aqui, limpo, não pode esquecer de limpar, pego de novo. Como eu vou trabalhar com a espátula assim, eu tenho tinta neste fio aqui, tá? Isso é bem importante. Então, vem aqui, olha, aqui eles já estão ficando mais longuinhos, tá? Olha o efeito que dá. Se você quisesse fazer uma água só nesse estilo, já fica bem bonita. Então, limpei, pego mais um pouquinho, jogo aqui mais um pouco. Eu poderia, tanto posso usar o branco, quanto eu posso usar um azul bem clarinho. Deixa eu colocar um azul clarinho. Ó, peraí, um azul bem de leve, bem suavezinho. Ó, então, vamos supor que aqui nesta parte que tá mais sombra, eu não preciso usar a cor branca, eu já uso um tonzinho um pouco mais escuro, tá? De leve, bem sutil. Agora, eu vou fazer aqui por cima, simular algumas ninféias, ó. É só uma simulação, não preciso definir muito. Se eu quero o meu trabalho mais coloridinho, eu uso tons variados entre rosado, lilás, a cor que você preferir, tá? Ó, como elas estão longe, eu faço elas bem fininhas. Nada de... não é redonda, por estar distante, ela aparenta ser compridinha, tá? Então, ó, é pontinha, tinta apenas na pontinha da espátula, encosto, não faço reto, eu até dou uma tremidinha, ó, para ela ficar com esse efeito. Venho com um tom um pouquinho mais claro e jogo aqui um pouco de luz. Entre uma e outra eu posso variar a cor. E agora eu coloco uma leve sombrazinha, que é um movimento encosta, encosta e dá uma puxadinha, ó. Aqui é um verde mais escuro. E aí venho e dou uma lambuzada, dou uma desconstruída nesse traço. Nem todo tempo eu uso a mesma cor, eu vou variando de cores. Olha, é muito gostoso trabalhar com espátula, porque tu te sente livre, tu não tem a obrigação de fazer aquela coisa certinha, tu só precisa dar o movimento e que fique interessante. Eu posso fazer algumas meio rosadinha, tipo aqui, que já dá um efeito bem legal. Ponho a cor mais escura e venho aplicando. Olha como fica bonito a variação de cores. Como eu tenho uma paleta, olha aqui,
cheia de tons preparados anteriormente. Então, na hora que eu vou trabalhar, eu fico livre para só, sem pensar que eu tenho que fabricar cor, eu já tenho só que me preocupar em jogar a cor, tá? À medida que eu venho vindo mais para baixo, eu vou aumentando o tamanho destas ninféias. Então, sempre com a pontinha, tinta na pontinha da espátula. Ó, e venho aqui, eu continuo, então, vou fazendo a sombra. Em cada cor que eu coloquei aqui, eu coloco um pouco de sombra. Que cor é a sombra? É um verde mais escuro, pode ser quase um sépia. Uma cor que apareça um pouquinho, às vezes pode ser um roxo. Então, o que vai deixar a tua pintura linda é a variação de cores. Agora já pego aqui um mais arroxeado. Olha, independente da cor que eu fiz ali, eu posso usar este arroxeado. E eu posso dar vários brilhos. Vou fazer uma mais clarinha aqui. Então, vamos supor, lá longe eu tô fazendo só uns rastros de ninféias, tá? Eu não defino elas, porque eu deixo para definir aqui na frente. O importante é variar os tons, fazer com que elas fiquem fininhas e não pode esquecer das sombras, ó. A sombra eu encosto e dou uma puxadinha, encosto, dou uma puxadinha. E depois, algum ponto eu posso dar uma leve esticadinha, tá? No caso aqui, para eu fazer a parte de baixo, eu já iria exagerar aqui no clarão, para fazer esta água ficar bem brilhante, bem refletiva, refletindo a luz, para dar uma ênfase aqui no meu trabalho, ó. E aí, eu continuo para baixo fazendo as ninféias mais próximas. Aí, se eu quiser, eu posso fazer uma florzinha, coisa e tal. Mas é importante vocês saberem isso daqui, ó. Esta parte daqui para cima, que fique com a sensação de que está longe, com a água integrada, uma cor na outra. Espero que vocês tenham gostado do exercício. Acompanhe para ver mais.